uma palavra de Deus para o nosso coração e para isso eu quero ler. O meu objetivo, irmãos, é compreender um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais no resultado da Páscoa. Eu quero trazer isso para o nosso coração. O que a Páscoa representa para nós? Qual é a vantagem que nós tivemos com relação à Páscoa? O que a Páscoa me deu? O que eu tenho direito sobre a Páscoa? O que é isso na minha vida? O que representa isso? Porque tem muito, até mesmo cristãos, viu? Até mesmo cristãos que não sabem assim de uma maneira muito epidérmica, muito superficial, o que significa a Páscoa, qual a vantagem que nós temos ou que a Páscoa nos trouxe. E é sobre isso que eu quero falar. Se bem que o versículo é um versículo revelador. Eu quero embasar a nossa prédica dessa noite num versículo somente, que está lá em Romanos, no capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos, o primeiro versículo. O primeiro versículo somente. Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A minha versão é a Almeida atualizada. É isso, né? Nova Almeida atualizada. A nova Almeida atualizada. Agora, vírgula, pois, vírgula, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, desde a última sexta-feira passada, não é mesmo? Na última sexta-feira, até hoje pela manhã, bem de manhãzinha cedo, não é mesmo? Nós celebramos esse momento em que denominamos a Páscoa. A Páscoa. A Páscoa. Nós estamos vivendo e celebrando a Páscoa. O pastor Silvio, me lembro muito bem, na última terça-feira, pastor Silvio, aquele que cantou aqui, ele nos trouxe uma linda palavra sobre o sentido da Páscoa. E eu também quero falar no mesmo sentido, já que este evento ele é muito mal compreendido por muitos aí fora, não é mesmo? Por muitos, quase que na sua totalidade aí por fora, mas também entre os cristãos. Também entre os cristãos existe assim uma compreensão não plena, uma compreensão não plena, não muito profunda sobre o sentido da Páscoa. Então eu quero falar sobre isso. Romanos 8, irmãos, em uma visão, ele é o capítulo mais, eu diria assim, pesado. É o capítulo mais profundo. É um dos capítulos mais teológicos. E, de uma certa forma, é uma passagem muito complexa de toda a Bíblia. Sobre uma chave que eu quero denominar essa chave de experimentar, ter intimidade, ter experiência com Deus. Com Deus. Através, é claro, do Espírito Santo. Uma das maiores passagens em toda a Bíblia sobre o Espírito Santo é Romanos 8. Não quero, assim, dizer que mas é uma das. O Espírito Santo, em Romanos 8, ele é mencionado de inúmeras vezes. E em todo o capítulo. Não é mesmo? E a ideia ali é exatamente isso. Na teologia bíblica, o Espírito Santo, quando você se torna cristão, ele habita, ele vem morar em você, em nós, cristãos, não é mesmo? Com uma ideia de nos unir a Deus. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Silvio Nepomuceno da AD New Life aqui em Everett.
Você é nosso convidado para participar de um culto abençoado e fazer parte deste grupo que é a AD New Life, essa congregação abençoada. Não perca essa mensagem que já está por vir e eu te vejo em breve em mais um culto da nossa igreja. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A Deus, de nos inteirar das coisas espirituais, de nos santificar, de nos conduzir, de nos preparar para o céu. É lindo essa questão. E essa é uma questão que nós não temos, não é mesmo, nas outras religiões. Lá em 2 de Pedro, há um versículo incrível, não é mesmo? E que torna-se surpreendente. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim, de que nós fomos feitos participantes da natureza divina. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo vem e habita em nós. Não há isso em outra religião. Nenhuma outra religião fala dessa questão de que o Espírito Santo vem e nos prepara e nós nos tornamos santos. Isso é coisa do cristianismo. Do cristianismo. Muito bem. Então, irmãos, de certa forma, algumas pessoas dizem que o livro de Romanos é o clímax da Bíblia. E é mesmo. Martinho Lutero diz que, não quero concordar, mas é o que dizem mesmo. Martinho Lutero diz que se perdesse a Bíblia, mas se nós recuperássemos o livro de Romanos e o Evangelho de João, estaria tudo ganho. Não é mesmo? Então, Romanos é o clímax da Bíblia. E dizem que o capítulo 8 de Romanos é o clímax de Romanos. E dizem que o versículo 38 e 39 é o clímax do capítulo 8 de Romanos. Então, o capítulo 8, versículo 38 e 39 é o clímax do clímax do clímax. Então nós temos aí uma suma nesse capítulo 8 de Romanos. O trabalho do Espírito Santo é convencer-nos e mostrar-nos de que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você entende isso, ou na medida em que não entende isso, a sua vida, se você não entende isso, se você não toma isso para si, se você não compreende essa questão, a sua vida cristã, ela é uma vida capenga. Ela é uma vida capenga, viu? Isso é o que realmente o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco. Fazermos com que nós experimentemos a Deus. E isso, irmãos, tem tudo a ver, nessa minha pequena introdução, tem tudo a ver com Páscoa. Você vai entender quando a gente for desembrulhando a mensagem. Você pode, sabe, essa questão de que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você não entende isso, ou na medida em que você não entende isso, a sua vida cristã está com defeito. Você pode ser um cristão, sim, sem saber disso. Você também pode ser um cristão sem experimentar isso. Mas você não pode ter a plenitude de uma vida cristã sem isso. Sem saber que nada pode me separar do amor de Deus. Aquilo que ele diz lá em Romanos 8, os versículos 38 e 39. Nem altura, nem profundidade, nem luta, nem isso, nem aquilo, nem potestade, nem poder. Nada pode me separar do amor de Deus. Mas, no entanto, nós às vezes vivenciamos momentos em que parece que estamos. E realmente, irmão, se nós não entendemos isso, nós dizemos, não, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Nesse versículo 1, irmãos, ele nos mostra que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o Espírito nos une a Jesus Cristo e através desse amor, dessa união, ele nos leva e nos une a Deus. Isso é a Páscoa. Esse é o efeito da Páscoa.
Esse é o efeito da Páscoa. Isso é o que nós ganhamos com a Páscoa. Essa união inviolável com Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos une ao que Jesus Cristo fez. E através disso, nós nos unimos a Deus. Um plano terrível que só poderia sair mesmo da mente e do coração de um Deus Todo-Poderoso. Deixa-me mostrar como é que isso começa. Lá nesse versículo que nós lemos, diz assim: agora, pois, não há condenação. Por que Paulo precisa colocar esse pois, esse portanto? Agora, portanto, não há condenação. Paulo, ele precisa falar isso, porque de uma certa forma, ele vem lá desde o capítulo 3, 4, 5, 6 e 7, ele vem mergulhando, irmãos, ele vem se aprofundando naquilo que nós chamamos de pecado. No capítulo 7 mesmo, ele desce às mais profundas regiões com relação ao pecado. Então, ele precisa, de uma certa forma, ligar, conectar. É por isso que ele bota esse portanto, ou esse pois, em inglês, therefore. É por isso que tem agora, portanto. Por quê? Porque ele quer conectar esse capítulo 8 com aquilo que ele disse. E eu tenho para mim que o que ele disse mesmo, John Stott disse que não é somente isso. O comentarista John Stott, um grande comentarista que eu admiro muito, não é somente isso, mas desde lá do capítulo 2 até o capítulo 7, aliás, desde o capítulo 1, quando Paulo mostra a queda do homem, enfim, está mostrando o resultado do pecado na humanidade, e o capítulo 8, Paulo quer conectar essa questão com o passado, com aquilo que ele disse nos capítulos anteriores. Por isso que ele bota esse portanto. Mas eu tenho, assim, para mim, de que o motivo maior é aquele versículo que ele diz lá no capítulo 7, lá no versículo 22. Porque quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. E aí então ele vai um pouquinho mais à frente, ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Quem é que está falando isso? Quem é que está dizendo isso, irmãos? Hoje de manhã, o pastor Daniel, ele falou de uma questão de ser exemplo, aquela questão toda. E aí então eu disse, quem está falando isso aqui, irmãos? Eu já disse isso aqui e cabe dizer de novo. Na minha opinião, depois de Jesus Cristo, Paulo é o homem. Depois da sua conversão, lá de Atos capítulo 9, a Bíblia não relata nada, uma repreensão a respeito de Paulo. Quem está dizendo isso aqui é Paulo. Um homem que, se nós poderíamos tomar fora de Jesus Cristo, um homem exemplo. Um homem ele mesmo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Sede meus imitadores. Olha, se você acha que ser imitador de Jesus é muita coisa, é muito difícil para você, olha para mim e faz como eu faço. Olha para mim e diz o que eu digo. Olha para mim e vive como eu vivo. É Paulo quem está dizendo isso. Então Paulo está dizendo de que, eu me vejo, de repente, quando eu menos espero, eu estou fazendo aquilo que eu não devo fazer. O próprio Paulo está dizendo isso.
O próprio Paulo está dizendo isso. O que ele está dizendo, eu sou cristão e ainda assim eu sou escravo do pecado. Essa é a razão pela qual Paulo tem que começar com não há condenação. E é isso que nós precisamos entender. Não existe essa condenação, não há. Se você vê que você ainda luta com o pecado, e às vezes, irmãos, nós perdemos para o pecado. E às vezes nós perdemos. A igreja que dizem, existe igreja por aí afora, que dizem que não, essa questão de pecado, você é vencedor, você não peca mais, se você está pecando tem alguma coisa errada. Irmãos, hello. Volta e meia. Eu já falei isso aqui e cabe falar de novo. Não vai, no inferno está cheio de gente boa, que nunca adulterou, que nunca matou, que nunca, enfim, que fez essas questões brabas aí. É que nós às vezes não entendemos bem direitinho o que significa pecado. Pecado está conosco. Quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos sim o Espírito Santo, mas a inclinação carnal, a nossa carnalidade, a inclinação para o mal, ela não é eliminada, ela está ali. E existe, num certo sentido, uma guerra dentro de nós, para que possa tomar o domínio, para que possa dominar. Para que possa dominar. Um dos grandes problemas de hoje em dia é que nós queremos fazer um equilíbrio. Nós queremos equilibrar a carne com o espírito. E não existe isso. Não existe isso. Existe uma história indígena de que o pequeno índio chegou lá para o cacique, sei lá, assim, dizendo isso. Assim, vamos botar assim, que seja o cacique. E ele disse, seu cacique, é verdade que dentro de mim tem 2 lobos? Sim. Dentro de cada homem mora 2 lobos. Veja que essa história ela serve para alimentar, para assim de uma forma metafórica, dar suporte ao que nós estamos dizendo aqui. A carnalidade e o espírito. E aí o índio pequeno, o índiozinho perguntou, e quem é que vence essa batalha entre os 2 lobos? Aí o cacique diz, aquele que você alimenta. Aquele que você alimenta, é esse que vence a batalha. Paulo está dizendo isso. É claro, com outras palavras, em outro sentido, numa outra esfera, mas trazendo isso para o mais rasteiro, o mais baixo, para a gente poder entender, é exatamente isso. Existe dentro de nós, por mais santo que o homem e a mulher possa ser, existe sim essa inclinação para o mal. E que volta e meia nós estamos perdendo para o mal. O que o Espírito Santo está tentando nos mostrar aqui? É isso que é a Páscoa. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que significa? Vamos olhar aqui para 2 palavras. 2 palavras. Veja a primeira palavra, condenação. Agora não há mais condenação. A palavra condenação é uma palavra forense, é uma palavra legal, é uma palavra, a palavra grega é katákrima. Katákrima. Kata significa contra e krima significa julgar. Ou seja, você já viu alguma questão assim e tal, de que quando lá no juiz tal, tem o júri, aquela questão, o réu, o advogado, o promotor, aquela questão toda, o juiz está lá, e aí os jurados chegam na sentença, e aí o juiz pega lá a sentença e começa a ler a sentença. E o réu, fulano de tal, assim, é condenado, papapá. Isso é catrácrima. É disso que Paulo está falando. Não existe isso mais. Não existe isso para o cristão. Não existe isso. É um veredito de culpado. É uma decisão contra o réu. É decidir
que alguém é passivo de punição. Essa palavra, ela só tem 3 vezes na Bíblia. Todas as 3 vezes aqui na carta que Paulo escreve aos Romanos. Uma é no capítulo 8, versículo 1, e a outra é no capítulo 6. 2 vezes. Só aqui. Portanto, diz que quando você se torna um cristão, você não pode mais ser condenado. Não há mais punição. O castigo é retirado. Deus te perdoou. Isso é uma coisa maravilhosa. Claro que é uma coisa maravilhosa. Mas é mais maravilhoso do que você imagina. A maravilha, ela é muito maior. Deixa eu me mostrar por que isso é muito mais forte. Muitos de nós, quando nós recebemos a Jesus Cristo e nós nos sentimos perdoados, então você se esforça ao máximo, não é mesmo? Eu estou me lembrando aqui há quase 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, e eu sei, não é? Saiu um peso dos meus ombros, eu me senti perdoado. E uma das questões que a minha mãe logo me orientou, a mim e a minha esposa, agora você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, eu meti inveja no Paulo, viu? Procurei ser santo mesmo. Procurei ser santo. E isso acontece com todos nós. Mas passa um mês, passa 2 meses, passa meio ano, e você vai ver que as coisas não funcionam assim. Você vai perceber que as coisas não são assim. Então você de repente você percebe que pecou. Eu já contei aqui uma vez que eu cometi um pecado e que eu fiquei a noite toda chorando, pedindo perdão a Deus e tal, porque Senhor, e como é que vai ser, Senhor? E aquela questão toda, e a minha esposa disse, não, agora chega, vem dormindo, mas eu não conseguia dormir, aquele negócio me incomodando, chorava, que era uma questão terrível. Coisa terrível. Quando você percebe que você pecou, mas como é que eu pude fazer isso? É que está dentro, está em você. É num piscar de olhos, é numa fração, bang, você fez. E aí então, o que nós... Ai, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E você sente o peso do pecado. Aí você ora, você jejua, você aquilo, você faz até uma promessa, alguma questão, e vai lá e pede perdão para o camarada, e me perdoa, e aquela questão toda. E aí daqui a pouco você começa a sentir de novo que foi perdoado, e de que Deus, e que Deus retirou a condenação, e que Deus apagou aquela questão, e aí vai mais 1 mês, mais 2 meses, e bang, de novo. Lá estou eu de novo, e Senhor, mas que vida é essa? Que vida é essa? Que cristianismo é esse? Onde é que está a vida plena que Deus me prometeu? Você está entendendo? Não é o que Paulo está dizendo aqui. Não é isso. Muitos de nós sentimos que estamos basicamente entrando... Agora eu estou livre, graças a Deus, estou livre. Daqui a pouco faz alguma coisa errada, estou condenado de novo. E aí passou. Aí 2 semanas, de novo. Não é isso, que vida é essa? Sabe? É uma vida, segunda, quarta e sexta você está livre. Terça, quinta e sábado você está condenado. Que vida é essa? Que cristianismo é esse? Que alegria da salvação. Onde é que está essa alegria da salvação? Paulo não está dizendo isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso não é vida cristã.
Isso não é vida cristã. E Paulo está ensinando exatamente isso. Foi por isso que ele disse lá no capítulo 7, de que, olha, Paulo, foi Paulo quem escreveu. O que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu estou fazendo volta e meia. Paulo disse isso. E é por isso que aqui Paulo quer mostrar que isso não é a realidade. Não é assim que nós devemos viver. E eu quero conectar isso com Páscoa, porque a Páscoa é a nossa libertação. Páscoa é a nossa libertação. O evangelho bíblico, o evangelho de Jesus, a nossa Páscoa, o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, ele nos oferece algo maior. É algo maior, é algo mais amplo. E amplo não, desculpa, tira a palavra amplo. É algo pleno, completo, sem qualquer necessidade de enxertinhos aqui ou enxertinhos ali. Quando Paulo diz, agora não há mais condenação, ele está falando sério. Ele não quer dizer que você não, agora você não está condenado. Não é isso. Ele não está dizendo isso. Ele não diz, você não está condenado agora. Ele diz assim, não há mais condenação. Isso significa para o cristão que a condenação não existe. Ela foi removida. Você foi isento. O cristão, aquele que está em Cristo, ele está isento de qualquer possibilidade de condenação. Foi quando Jesus, olha bem aqui, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, aquela que é instituída lá no livro de Êxodo, pelo próprio Deus, numa forma representativa, aquilo era um tipo, aquilo era uma sombra, aquele cordeiro era uma sombra, aquilo era um tipo. Aqui no Novo Testamento, aqui nos Evangelhos, na morte de Cristo, pregado na cruz, vem a ser o antítipo. Era para isso que aquele cordeiro apontava. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, que caiu naquela poeira, representava aquele sangue do cordeiro que foi posto nas vergas e nas colunas das portas da casa de todo israelita. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. O que Jesus Cristo nos dá na Páscoa. A Páscoa, o que a Páscoa representa para mim? O que Jesus Cristo me deu na Páscoa não foi um ovo de chocolate, pelo amor de Deus. Não foi uma bandeja de chocolate. Não foi uma tonelada de ovos de chocolate. Não é nada disso. Páscoa não tem nada a ver com chocolates. Não tem nada a ver com coelhos. Não tem nada a ver com isso. Páscoa, para mim e para você, tem a ver com remoção da possibilidade de eu ser sentenciado, de eu ser julgado inclusive. Nem julgado eu sou. Por causa de quê? Por causa da Páscoa. A Páscoa me livra do julgamento. Deixa eu chegar mais perto de você aqui. Você acha que se você for a um julgamento diante de Deus, a parte da Páscoa, você vai sair de lá andando? Você crê que se hoje houvesse uma possibilidade, como vai haver ainda, mas se hoje você fosse como cristão que eu sou e que você é e que nós dizemos que somos, você acha que como cristão, a parte da Páscoa, nós nos chegarmos a Deus, nós saímos de lá vivos? Você acha? Páscoa é vida. Páscoa
significa que nós não seremos, inclusive, julgados. Nem no julgamento nós vamos. Entenda isso. Páscoa é isso. Não há julgamentos para mim e para você e para todo aquele que está em Jesus Cristo. O Senhor Jesus, o Cordeiro Pascual, a Páscoa do Senhor, me livra do julgamento. Não é nem da sentença. Ele me livra do julgamento. Porque se houver um julgamento, a parte da Páscoa, tadinho do Linderson. Tadinho do Linderson, tadinho do Eliseu, tadinho de cada um de nós, coitadinho de cada um de nós. Deixa eu te mostrar uma coisa linda que eu tenho certeza que vai te orientar muito e vai te nortear nessa questão. Em certo sentido e numa linguagem metafórica para que nós possamos entendê-la, o que ele nos deu foi que quando nós pecamos e oramos a Deus, por favor, Senhor, perdoa-me. Jesus Cristo diz assim, você sabe onde está Jesus Cristo hoje, não sabe? Você sabe que Ele está sentado à destra de Deus, não sabe? Você sabe que Ele está ali à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, ou seja, pela igreja, não sabe? Tudo isso você sabe, não é? Então, quando eu, assim como Paulo quando pecava, e assim como eu quando peco, eu dobro os meus joelhos e peço perdão a Deus. O que acontece no céu, deixa eu te dizer o que é. Jesus diz, isso aqui é uma metáfora. Na verdade, Jesus não precisa dizer, Deus sabe, Deus é justo. Mas vamos dizer que existe para que nós possamos entender, através dessa metáfora, através dessa parábola, como você queira. Mas a metáfora é mais bonitinha. Pai, eu já paguei. Isso aí está pago. Eu já paguei isso aí. Paguei por esse pecado. Eu paguei por isso. E, portanto, se você não perdoar este pecado, olha como a coisa é profunda. Se você não perdoar este pecado, você vai estar cobrando 2 vezes o mesmo pecado. E isso é injustiça. Sim. Porque se Jesus Cristo perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário, e se quando você vai orar, Deus te perdoa porque você orou, Ele está cobrando 2 vezes. Não. Esse pecado, Ele está orando, Ele está pedindo perdão. Mas esse pecado já está perdoado. Eu já paguei por esse pecado. Portanto, Pai, abraça Ele logo. Acaba com esse suplício dele logo. Alegra o coração dele logo. Você está entendendo o que é Páscoa? Você compreende agora o que é Páscoa? Não tem nem julgamento. Não tem a leitura da sentença. Não existe nada disso. Existe um versículo, irmãos, que eu estava comentando com o pastor Linderson antes de iniciar, de que eu lia esse versículo e preguei até sobre esse versículo, rapaz, e preguei errado. Que Deus me perdoe. Perdoe os meus irmãos que ouviram uma palavra errada. Volta e meia eu estou fazendo isso. Como eu costumo dizer, eu não queimo arroz, eu não queimo bife, se bem que esse dia eu queimei alguns, mas não é normal eu queimar bife, não é normal eu fritar ovo, não é normal eu esquecer o sal do arroz. Por quê? Porque eu não sou cozinheiro. Eu posso errar naquilo que eu costumo fazer. E volta e meia eu estou dando uma gafe aqui. Ainda bem que eu tenho o pastor Daniel e o pastor Linderson para me corrigir. E aí então, existe um versículo, irmãos, que eu quero ler ele para você. 1 de João. Linderson, tem um microfone aí?
1 de João, capítulo 1, Linderson, e o versículo 9. 1 de João, capítulo 1, e o versículo 9. Pode ler, Linderson. O verde. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Irmãos, o versículo está aqui. Pode voltar para cá para nós aqui, a câmera me acompanha. Tá pegando a câmera aqui? Tá? Se nós confessarmos os nossos pecados, é aquilo que eu te disse. Se você for lá e se você dobrar os teus joelhos, e eu não estou dizendo que não deve fazê-lo, viu? Você precisa fazê-lo. É bom você fazer. Porque isso vai ter um custo. E aí então da próxima vez, você já sabe que tem um preço a ser pago. Não para que o teu pecado seja removido, mas você sabe que o teu pecado machuca. Para que você saiba que o teu pecado envergonha Deus. Para que você saiba que o teu pecado envergonha a igreja. Então tem que sim, dobrar os joelhos e pedir perdão. Mas olha aqui o que acontece no céu. Deus perdoa o teu pecado não por misericórdia. Você não vê a palavra misericórdia aqui. Você não vê a palavra amor aqui. Ele perdoa os teus pecados por causa que Ele é fiel e justo. Por causa da sua fidelidade e por causa da sua justiça. Aqui não tem nada a ver com misericórdia. Hoje, quando você dobra os teus joelhos e pede perdão pelos teus pecados, que você cometeu mesmo sendo cristão, Deus perdoa porque Ele é justo. Deixa eu te explicar isso. É que os teus pecados já estão perdoados. A misericórdia que Deus tinha que mostrar para nós, Ele já mostrou quando Ele deu o seu Filho amado como a minha Páscoa. Você está entendendo aonde é que chega o alcance da Páscoa? O que significa Páscoa? Ele te perdoa porque Ele é justo. Não. Não tem nem que pedir. Não, ok, já está perdoado. Por quê? Porque na verdade Jesus, a Páscoa, a nossa Páscoa, o meu Cordeiro já pagou esse pecado quando Ele morreu na cruz. E quando Ele ressuscitou, aí então acabou mesmo. Destruiu o teu pecado. Ele é justo. Se o pecado está pago, o pecado tem que ser perdoado. Eu sou justo para isso. Eu sou fiel à minha justiça. Eu sou fiel àquilo que eu prometi. Aleluia! A Páscoa. A Páscoa. Para mim concluir a minha metáfora, Jesus diz assim: abraça logo esse filho aí. Abraça logo essa filha. Abraça logo e acaba com esse tormento que eu não consigo, eu morri, eu já paguei. Você já pagou alguma coisa e demorou para receber? Eu comprei até quase um mês, eu comprei 4 baldezinhos de álcool em gel. E depois que eu fui ver, vai ser quase 45 dias para receber. Fiquei agoniado, queria cancelar a ordem. Eu paguei, eu quero receber agora. Eu paguei, não está pago. Está pago. O teu pecado está pago. Isso é a Páscoa. A Páscoa existiu. A Páscoa aconteceu. A Páscoa aponta para o sacrifício de Jesus. O Cordeiro de Deus morreu para que eu e você tivéssemos essa grandiosa declaração: não existe mais condenação. Aleluia. É o meu livramento do julgamento. É o meu livramento da condenação. Foi com misericórdia. Foi através da misericórdia que Jesus Cristo apresentou e definiu. Não, tu vai pagar tudo. Não, tu vai pagar por todos os pecados.
todos os pecados vai estar nos teus ombros quando você morrer na cruz. Então não existe pecado que eu e você cometamos que vá nos condenar. Não existe condenação para quando nós estivermos em Cristo Jesus. Não existe possibilidade. Eu paguei, portanto, retidão, justiça, a própria lei de Deus exige e eternamente exigirá, dizendo Jesus para Deus. Se eu paguei, a tua retidão, a tua fidelidade, a tua justiça, eternamente exigirá que você abrace novamente esse filho. Sabe onde é que eu vou aqui? Sabe onde é que eu vou aqui? Aqui eu vou lá para a parábola do filho pródigo. Aí você vai entender por que o pai, como diz a Bíblia, se lança no pescoço do filho. Não quer nem saber o que o filho tem. O filho até que ensaiou. Quem sabe, pastor Linderson, me perdoa essa divagação aqui. Quando o filho estava caminhando, o que eu vou dizer para o pai para emocionar o pai? Eu preciso tocar o coração do meu pai. Eu preciso tocar o coração do meu pai. O que eu vou dizer? E quem sabe no trajeto do retorno para casa, não sei quantos dias levou aquele trajeto, não sei quantos dias ele ficou matutando, ele ficou ensaiando, não sei quanto tempo. E quando ele finalmente ele está perante o pai, ele está na presença do pai, ele começa a ensaiar e começa a balbuciar algumas questões. Mas o pai o quê? Você está arrependido? Você sabe que você fez isso? Nada disso. Deixa eu dizer o que a Bíblia não diz para complementar, porque devia estar ali. Tudo o que você disser sobre o que você fez não vai resolver o problema. Sabe de uma coisa? Vem aqui. Abraça o filho. E a Bíblia diz, eu prefiro a versão em inglês, kiss him with tenderly kisses. Beija ele. Não quer saber, mas me perdoa, não quero saber o teu pecado, a tua atitude. Aquilo que você fez, o fato de você ter abandonado a minha casa, o fato de você ter virado as costas para mim, tudo isso e tudo mais o que você fez e o que deixou de fazer, está tudo perdoado. Que bom, vem aqui que eu quero te abraçar. Não há condenação. Isso chama-se Páscoa do Senhor. Esse é o sentido, essa é a marca maior da Páscoa do Senhor. Amém? Deixa eu pular para a segunda parte. Quando Paulo coloca isso, a minha segunda parte é assim: o evangelho da serpente. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É que não existe condenação. Ele diz sim que não existe condenação, mas não é para todos. Sabe o evangelho? Tem muita gente, não, a Bíblia diz que não existe mais condenação. A Bíblia não diz isso. Esse é o evangelho da serpente. Não existe condenação para os que estão em Cristo. E o mesmo agora, olhe bem para isso. E o mesmo agora que liberta da condenação, condena os que não estão em Cristo. O mesmo texto. A condenação persiste e vai ser terrível para os que não estão em Cristo. Uma outra questão que é muito clara, que fica muito claro: existe sim condenação. Por quê? Porque o evangelho da serpente diz assim: não,
Não creio nisso. A Bíblia diz que Deus é amor. Não creio, não posso crer que Deus vai lançar eterno. Não, e não vai mesmo. Deus não coloca ninguém no inferno. Nós caminhamos para lá. Nós caminhamos para lá. Nós andamos para lá. Sou eu quem me coloco no inferno, em outras palavras, deixa eu ser claro. Eu caminho com as minhas pernas para lá. Só para que você saiba disso. Isso aqui não é universal. Isso aqui não é universal. Isso aqui é para aqueles que estão em Cristo. E para mim começar a concluir, 1h quase eu estou pregando. Em 5 minutos eu concluo. O que é estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Deixa eu ler aqui só, porque aqui já é mais fácil de compreender. Aqui já é mais fácil de entender. Uma resposta assim, meia teológica, para não fazer isso aqui um culto de quinta-feira. Numa linguagem mais simples, estar em Cristo quer dizer que a minha fé, a fé da pessoa em Jesus Cristo, me coloca em Jesus. Estar em Cristo. Posicionalmente, a pessoa é colocada em tudo o que Cristo é. Então observe, Cristo viveu, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Então a pessoa viveu, ela morreu e em Cristo ressuscitou para Cristo. O mesmo Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o representante da pessoa, é o seu agente, é o seu substituto, é o seu mediador em vida, na morte e na ressurreição. Isso, teologicamente, é estar em Cristo. Agora deixa eu colocar aqui algumas questões na prática. Na prática, eu gosto muito de trazer a questão, mostrar aqui no grego, mostrar no hebraico, mas eu quero prática, aplicação disso. Estar em Cristo é uma estupenda realidade. Deixa eu te dizer isso aqui. Esses dias atrás, eu estava falando com um membro da AD New Life. Um membro. E esse membro, pastor, eu não sei se eu sou salvo ou se eu não sou salvo. Mas por quê? Porque eu cometo um pecado e isso e aquilo. E aí então eu disse assim, escuta, eu vou te falar uma verdade que você talvez nunca tenha ouvido. Na verdade, pecador, todos nós somos. Tanto eu quanto o que está lá fora. É claro. Eu evito ao máximo pecar. Evito ao máximo xingar alguém com um palavrão. Evito ao máximo me irar contra alguém. E graças a Deus, o Senhor tem me dado graça. Muito mais vezes eu não me iro do que eu me iro. Porque às vezes eu me iro. E às vezes eu falo o que não devo falar. E às vezes eu faço o que não devo fazer. Então é assim, deixa eu resumir aqui. Pecador por pecador, todos nós somos. Qual é a diferença? Eu sou um pecador que estou em Cristo. E isso não é uma diferença. Tarsis, isso é toda a diferença. Eu sou pecador, sou. E o Pablito também é. O Pablo. Qual é a diferença? É que eu peco, mas eu estou em Cristo. E glória! Eu peco, mas eu estou escondido em Cristo. Os outros pecam e não tem ninguém para se esconder. Não tem uma rocha, não tem um escudo, não tem um esconderijo, como diz o salmista. Não tem o quê? Uma Páscoa. Pastor Linderson, deve ser terrível você comemorar a Páscoa. Você comer, jantar, a ceia da Páscoa. Você dar presentes de Páscoa, você receber presente de Páscoa. E na verdade, não tem
a proteção que a Páscoa te dá. Só isso. Sou pecador, tanto, peco, eu peco. Quase que eu disse tanto quanto lá de fora. Não, eu peco menos do que o lá de fora, mas eu peco. O inferno não é para quem peca pouquinho ou grandão. Não, é para quem peca. Inferno é para pecador. No inferno está cheio e só tem pecador. Mas você também é pecador, eu sou. Mas qual é a diferença? Eu estou escondido em Cristo. Eu tenho uma Páscoa. A Páscoa de Deus me salva, me livra das consequências e do juízo do meu pecado. Estar em Cristo Jesus é uma estupenda realidade. Em Cristo Jesus você recebeu graça. Olha, em Cristo Jesus você recebeu graça antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus você foi escolhido. Em Cristo Jesus você é amado de Deus. Em Cristo Jesus você é um pecador que é amado por Deus. Em Cristo Jesus você é um pecador que quando peca, Ele não te julga, Ele te abraça. Vem cá, pecadorzinho safado, um abraço aqui. E olha, e vai, e não peques mais. É verdade. Chega, é tão simples, é tão barato, é tão, como é que eu posso dizer assim, baixo. A coisa chega a ser baixa. Não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, Ele fez tudo. Vem cá, pecadorzinho safado, um abraço aqui, que nem um pastor que eu conhecia quando estava meio que assim, meio que voando e tal. Vem aqui, senta aqui do meu lado. Peso da responsabilidade fazia ele voltar para o eixo. É toda a diferença. Deixa eu concluir. Só vou ler para você as manchetes. Em Cristo Jesus, você foi redimido. Na Páscoa, lá no Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascal, em um certo sentido, foi o valor de compra, foi a nota promissória que Deus pagou pela tua vida. Em Cristo Jesus, você é justificado. Quando você está em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura. Em Cristo Jesus, você não é mais nem julgado. Deixa eu corrigir isso aqui um pouquinho. Em Cristo Jesus, nós seremos sim julgados, mas não esse tipo de julgamento. Nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Eu quero orar contigo. Eu quero orar por ti. Irmãos, quando eu percebi essa questão, quando eu notei essa questão, meu Deus, que coisa grande. E eu dobrei aqui os meus joelhos antes de começar o culto, irmãos, e disse: Senhor, me dá graça para que eu possa transmitir essa verdade. Porque eu te confesso, depois que eu li esse versículo de Pedro, que se nós confessarmos, Ele é justo. 1 de João? 1 de João. Um pouquinho antes de Pedro, quase ali. Fica ali, né, entre as duas capas. Quando eu li esse versículo com essa visão, irmãos, eu dei um grito dentro do meu office, Linderson. Eu gritei dentro do meu office, eu levantei as minhas mãos e disse: Senhor, até onde que vai essa tua sabedoria? Até onde que vai essa tua misericórdia? Irmãos, misericórdia, ela é misericórdia se você a usa. Nunca mais você é para ser a mesma pessoa depois de descobrir o sentido da Páscoa. Esse que eu te falei,
é o sentido da Páscoa. Isso era o que Deus tinha em mente quando lá em Êxodo ele instituiu a Páscoa do Senhor. Diz assim lá no capítulo 12 de Êxodo: esta é a Páscoa do Senhor. Ele tinha isso em mente. E ele sabia que nós iríamos chegar nesse dia de hoje, no dia 12 de abril do ano de 2020. E eu estaria trazendo essa palavra do coração dele para o teu coração. Aleluia. Vai adorar? A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela. E tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.